O grande matemático e filósofo Blaise Pascal já dizia: se o homem não foi criado por Deus, por que só é feliz com Deus? E ele não é o único ser inteligente a admitir que o ser humano foi criado para crer. O psicanalista Viktor Frankl, criador da logoterapia, afirmava que as pessoas só se sentem realmente plenas quando levam em conta a sua natureza biopsico-espiritual-social, algo que um século antes a escritora inspirada Ellen White também defendia. Ou seja, quando nega uma das facetas de sua natureza, quer seja física, intelectual ou espiritual, o ser humano se sente incompleto. Mas vivemos numa sociedade que se seculariza dia após dia, numa sociedade que abandonou os deuses e que muitas vezes se gaba de sua descrença. Mas será mesmo que os deuses foram embora? A idolatria é coisa do passado? Não temos mais nossos panteões? Não vou falar aqui do culto ao consumo, da idolatria futebolística, nem dos astros de séries de TV, das novelas e do cinema. Quero falar de um fenômeno mais recente nas telas e que vem crescendo ano após ano, haja vista as muitas produções do gênero, filmes de super-heróis. Nesta madrugada, a Warner divulgou mais um trailer do filme Batman vs Superman e causou maior alvoroço. A hashtag Batman, Superman e as palavras Mulher Maravilha permaneceram por muitas horas entre os assuntos mais comentados no Twitter. O próprio diretor do filme Liga da Justiça declarou em entrevista que os personagens são relacionados aos antigos deuses gregos. Superman é por vezes associado a Zeus ou Júpiter. Eles voam, são os líderes e se disfarçam de pessoas comuns e indefesas para andar entre os homens. Zeus é por si só uma paródia pagã de Jesus. Veja como ele é descrito por um crítico da série O Reino da Manhã, considerada um grande clássico da DC Comics. Abre aspas. Extrapolando o fato de o Superman ter sido o primeiro dos super-heróis, aquele que fez nascer os demais, uma espécie de Zeus, simbolicamente falando, Wade apresenta-o assumindo uma autoridade paternalista, um veterano por trás das atitudes mais enérgicas adotadas para consertar o mundo a qualquer custo. Fecha aspas. Mitologia, religião e espiritualismo são as inspirações da DC Comics, que chama seus três personagens principais, Superman, Batman e Mulher Maravilha, de Trindade. Entre seus heróis também está o Espectro, um ser ancestral que possui o corpo de homens, usando-os como médiums pelos quais desencadeia sua vingança. Na sociedade pós-moderna, o termo ídolo está tão banalizado que o usamos sem pensar nas suas reais consequências. Temos ídolos na música, ídolos no cinema e na TV, ídolos do esporte. Eles demandam tempo e atenção e, por isso, na realidade, tornam-se deuses. Alguns os servem e cultuam, e não pouco dinheiro é devotado a eles. A todos os cristãos é bom lembrar as palavras do apóstolo Paulo. Quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Gálatas 4, versículos 8 e 9. A nova onda de filmes de super-heróis, favorecida pelos modernos recursos de efeitos especiais, bebeu na fonte dos quadrinhos, e ali a exaltação dos novos deuses já vinha sendo feita há um bom tempo. Na verdade, alguns títulos de histórias em quadrinhos deixam evidente a mistura de conceitos bíblicos em suas tramas. Dois exemplos são O Messias, minissérie do Batman que fez muito sucesso no fim dos anos 80, e Kingdom Come, título que lembra o Venha o Teu Reino, da oração do Pai Nosso, a oração do Senhor, outra minissérie Arrasa Quarteirão, ilustrada por Alex Ross e publicada em 1996 pela DC Comics. Essa série traz os principais personagens da DC Comics em pinturas magistrais de Ross, que os trata como verdadeiros deuses. No livro Nossos Deuses São Super-Heróis, Christopher Knowles diz que, quando vê fãs vestidos como seus heróis prediletos em convenções de histórias em quadrinhos, você está testemunhando o mesmo tipo de adoração que havia no antigo mundo pagão, onde os celebrantes se vestiam como objeto de sua adoração e encenavam seus dramas em festivais e cerimônias. O desenhista Alex Ross ajudou a revolucionar as histórias em quadrinhos e contribuiu grandemente para essa nova onda de exaltação dos novos deuses super-heróis. No livro Mitologia, ele diz o seguinte, abre aspas, na adolescência você precisa ter ordem em seu mundo, e os super-heróis têm isso, um senso de ética que nunca muda. Eles tratam sucintamente com questões morais de um modo que a religião não trata. Ou melhor, a religião trata, mas de modo muito mais complicado e geralmente confuso. Fecha aspas. Ross é filho de pastor protestante. Ao ler essa declaração dele, fiquei pensando no tipo de religião que lhe foi apresentado
e no tipo de religião que tenho apresentado para os meus filhos. Se Ross chegou ao ponto de achar que os super-heróis tratam melhor do que a religião as questões relacionadas com moralidade, há algo de muito errado aí. Quem tem moldado a moralidade e a espiritualidade de nossas crianças e nossos adolescentes? Você está atento a isso? Christopher Knowles faz um diagnóstico triste da situação nos Estados Unidos, que é também a de praticamente todo mundo. Abre aspas. Nos Estados Unidos, a religião parece incapaz de proporcionar um mito viável de salvação nesses tempos de crise. Muitas das denominações tornaram-se pouco mais do que movimentos políticos mal disfarçados, interessados apenas em dinheiro e poder. Por outro lado, nossa cultura popular secular e exângue não tem mais espaço para o encantamento. Não é de surpreender, portanto, que filmes como Harry Potter, Guerra nas Estrelas e X-Men tenham aparecido para ocupar essa lacuna. Os super-heróis proporcionam uma fuga, mas de quê? E para onde? Da mediocridade entorpecente da maior parte da vida moderna. O mesmo impulso movimenta a crescente popularidade do Halloween entre adultos. As pessoas querem entrar no mundo mítico e tornarem-se outra pessoa, tentando se esquecer de seus problemas cotidianos. Fecha aspas. Precisamos encantar nossos filhos com o verdadeiro cristianismo, mas para isso devemos antes vivê-lo no dia a dia. Eles precisam contemplar em nós o resultado da íntima comunhão com Deus, o poder transformador do Evangelho. Precisamos apresentar a eles o Cristo vivo que enche a vida de sentido, de paz, de alegria. Assim, nossas crianças jamais serão tentadas a se voltar para os deuses de mentira em busca de algo que está tão perto delas. Em Eclesiastes 3:11, o sábio Salomão diz que foi Deus quem colocou no coração do ser humano o anseio pela eternidade. Portanto, nada que não seja eterno vai preencher esse vazio e satisfazer esse anseio.